Olá, este é o programa Transcendência, que pretende ser um espaço de debate a respeito da condição humana. Transcendência significa aquilo que vai além da normalidade, que está além das questões simples da vida, mas que também encontra a realidade do ser humano na sua propriedade, sexualidade, espiritualidade, comportamento. E hoje nós temos aqui, para debater, o psicanalista Sérgio Petz. Sérgio, seja bem-vindo ao programa. Olá, David, tudo bom? É um prazer enorme estar de novo contigo, nesse espaço. Vamos conversar, então. Sérgio, eu gostaria de te desafiar para que nós pudéssemos falar a respeito do problema da violência, a questão da violência. O que é a violência? Quais os motivos da violência? A questão da subjetividade da violência, a socialização da violência, a promulgação midiática da violência, e que nós pudéssemos refletir junto com o nosso público o que de fato tem caracterizado a pós-modernidade, que é o período que a gente está vivendo, como um momento de profunda violência social. Mas é um desafio e tanto, né, David? São várias as questões que tu levantas. Eu não sei se a gente vai poder dar conta de tantos pontos que tu tocou agora, mas enfim, vamos lá. A violência, ela sempre existiu na humanidade. Eu penso que, embora a violência sempre tenha existido, ela tem uma particularidade nos dias de hoje, e pela forma como nós podemos pensá-la, e como tu disseste, a publicização, a mídia, né? Quer dizer, hoje nós podemos saber de fatos que acontecem em praticamente qualquer lugar do mundo e quase que de imediato. Então, esse acesso à informação sobre os fatos em relação à violência fazem com que ela tome uma dimensão jamais vista. Como uma afirmação da própria violência, a sua condição uma condição de violência. Mas chegando nos dias de hoje, eu fico imaginando de que a violência está totalmente também ligada à questão da desigualdade. Em outras épocas, houveram desigualdades, mas talvez nunca tão pontuadas como agora. Pela questão do próprio anti-humanismo, de toda a sociedade de consumo, uma sociedade em que o ter é mais importante que o ser. Tu não te pareces que falarmos de violência, de desigualdade, traga a ideia de que a violência está vinculada à pobreza nos discursos? Parece que a violência sempre está ligada à pobreza. Te é lícito isso, ou tu defendes que ela está em todas as camadas sociais? Bom, eu estava dizendo que a violência ela é um fato que sempre existiu, mas ela muda sua forma em momentos históricos. Há uma tendência hoje de nós associarmos a violência como um produto do capitalismo em sua fase de desenvolvimento atual. Outros vão associá-la particularmente à pobreza, outros vão questionar que não. Bem, estou dizendo que a violência já existiu no momento histórico que predominava o feudalismo, em momentos muito anteriores na história humana. No que diz respeito ao presente, e que nós falamos de diferenças, de desigualdades sociais muito grandes, e como tu disseste, ela já existiu. Né? No feudalismo europeu existiam os servos, existia a nobreza, existia o alto clero. Eles viviam entre a cruz e a espada. Havia uma desigualdade social brutal, e ali também operavam violências, tanto entre servos, como também entre a nobreza, entre os diferentes estamentos sociais, isso acontecia. Hoje, a desigualdade social ela se dá de uma outra forma, num outro tipo de sociedade, que não é mais estamental, que não é uma sociedade de castas, como ainda existe na Índia, que é essa sociedade de classes, tá? Onde em alguns países nós temos diferenças muito menores,
desigualdades mais abrandadas e com outras formas de manifestação de violência. Então ela não é inerente propriamente ao tipo de modelo social econômico. Em cada um ela vai estar presente com nuances muito particulares. Mas pode haver uma violência maior. Mas por exemplo, não podemos negar que a desigualdade, particularmente no Brasil, que é uma das maiores do mundo, ela é um fermento para as manifestações de violência. E que se a pobreza, que já existiu há muito no Brasil, não necessariamente ali se produzia violência pela pobreza, obviamente que hoje, dado como está a situação de pobreza de muitos cidadãos brasileiros, isso também pode funcionar como um certo fermento. Mas eu gostaria de enfocar que ela é nada mais, nada menos do que uma expressão humana. Ela está presente em nós. Não necessariamente com a gravidade que vem se manifestando nos dias de hoje. Uma das possibilidades, dentro que tu falas dessa questão da desigualdade, nós sabemos também que a sociedade produz violência. Podemos dizer que uma sociedade desigual produz violência na proporcionalidade da desigualdade que ela instala. Quanto mais desigual for uma sociedade, mais produção de violência haverá. Não significa, no entanto, penso eu, de que seja o único motivo a desigualdade social, como tu bem se coloca. Agora, dentro dessa possibilidade de tentarmos ver os motivos reais da violência, não te parece, por exemplo, pegamos o continente africano, agora tanto estamos falando sobre Copa do Mundo, pegamos a violência no continente africano. Violência de Estado, violência opressora, violência de ditadores. O próprio imperialismo, no século XIX, dividiu, as grandes nações europeias dividiram a África. E ao dividir territorialmente a África, eles violaram os povos, as tribos, as etnias da África, e eles colocaram verdadeiras tribos e etnias inimigas, colocaram dentro de territórios. Isso hoje nós vemos na própria construção da identidade do Estado africano. As nações, elas estão em litígio o tempo inteiro, os povos estão em litígio o tempo inteiro, eles não têm uma identidade nacional. Esta questão, então, um dos motivos da violência, também nós podemos dizer que ela é construída através de forças e de forças que demarcam, que limitam. Fico pensando eu que quando nós olhamos, por exemplo, deixamos de olhar a violência como um fenômeno apenas de nação, um fenômeno apenas entre, por exemplo, questões de guerra, questões de problemas entre nações, nós entramos na questão do dia a dia, na simplicidade, na questão da pessoa violenta, da pessoa que reclama, da pessoa que de alguma maneira se traz à existência através da violência.